Olá, meu caro, olá, minha cara, tudo bem? Vamos retomando e continuando com questões. Muito bem, estrutura da administração pública. Então vamos lá. Questão do IADES 2014, Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Uma questão muito interessante. É o óbvio que nem sempre é tão óbvio. Do ponto de vista da administração pública federal e da doutrina do direito administrativo, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, integrante do Poder Judiciário Federal, é um órgão, perfeitamente. Descentralizado? Errado. Nada de descentralização. Porque descentralização, né, quando se pensa numa estrutura administrativa, é a criação de uma nova entidade administrativa, de uma nova pessoa jurídica na administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade econômica mista. Tribunal Regional Eleitoral, como a própria questão afirmou, é um órgão, então não tem como ser descentralizado. Portanto, tudo que tiver com descentralização, você já elimina, tira de cara, né? Então vai A embora, vai a D embora, vai a E embora, né? Tá certo? Muito bem, professor. Então quer dizer que só cabe a palavra desconcentração. Perfeitamente, quer dizer, a criação de um órgão no Poder Judiciário, e vamos lembrar que o Poder Judiciário, não é, em termos de estrutura administrativa, está dentro de uma mesma pessoa jurídica de direito público, que é a União, né? Tá certo? Então, aqui no máximo cabe utilizar a palavra desconcentração, né? Com a Constituição Federal de 1988, nós tivemos a criação de novos órgãos do Poder Judiciário, portanto, nós tivemos um processo de desconcentração, tá certo? Muito bem, né? Então, a alternativa, não existe esse negócio de desconcentração por colaboração. Isso é mera enrolação do candidato, tá certo? Quem colabora é a entidade privada que colabora com a administração pública. A administração pública não colabora com a administração pública, ela planeja, ela executa, ela avalia, né? Tá certo? Então, muito bem. Uma questãozinha polêmica da FUNRIO 2013, né? Tá certo? Que tem debate-boca em cima dessa questão. Com relação ao conceito de fundação pública, é correto afirmar que elas são entidades dotadas de personalidade jurídica. Nós já vimos que a fundação pode ser uma pessoa jurídica de direito público, como ela pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Se ela for uma pessoa jurídica de direito público, vai rezar, não é? Exatamente o artigo 37, inciso 19. Ela terá sua criação autorizada por lei, não é? E a sua esfera de atuação regida por lei complementar. Lembre-se disso, né? Tá certo? Constituição na mão sempre. Agora, se ela for pessoa jurídica de direito público, ela é uma autarquia, né? E aí o tratamento é diferente. Ela, na verdade, não é uma fundação, ela é uma espécie autárquica que a doutrina, não é? E a jurisprudência chama de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então tenhamos cuidado, porque o examinador tentou brincar com essas coisas, né? Três alternativas já vamos eliminar de cara, porque ele vai falar assim: fundação com fins lucrativos. Meu amigo, nem no setor privado, nem no setor público, nem em Marte, não existe fundação com finalidade lucrativa. Se tiver uma fundação em Marte, ela é sem finalidade lucrativa, tá certo? Não é? Está aí, né? A fundação, uma herança lá dos latinos, né? Muito bem. Então vamos lá na de direito privado sem fins lucrativos. Opa, essa alternativa A é uma que vai valer a pena avaliar, né? A B, repare que as alternativas são muito, né, em termos de dimensão, muito parecidas. Então você fique atento, né? Porque numa dessa você ganha um tempo danado. D, direito público com fins lucrativos? Nem vou ler o resto. A B já está fora. C, D, direito privado com fins lucrativos? Isso não existe. Isso é uma aberração. D, direito público sem fins lucrativos? Possível, isso existe, né? D, direito público com fins lucrativos? Não existe. Então, meu amigo, está fora a B, a C e a E. Eu só vou analisar a A e a D. Então vamos na A. D, direito privado, sem fins lucrativos, criadas independentemente de autorização legislativa, já está errada. Por quê? Se ela integra a administração pública indireta, ela tem que ter autorização legislativa, conforme artigo 37, inciso 19 da Constituição. Mas, né, por uma precaução, vai que ele esteja falando de uma entidade de apoio, então eu vou ler o resto. Para o desenvolvimento de atividades de interesse público, como educação, cultura e pesquisa, sempre merecedoras de amparo legal. São criadas por lei específica? Não. Elas têm a sua criação autorizada por lei. Sem dizer que aqui
não é? Ela é quase um paradoxo, porque é independente de lei, depois criada por lei, então tá tudo errado. Regulamentada por decreto, se ela for pessoa jurídica de direito privado, a sua criação é autorizada por lei, não é? Tá certo? E o seu campo vai ser definido por lei complementar. Então a A está fora. De onde? Sobrou a D, né? Só pode ser a alternativa D. Então vamos aqui analisar a alternativa dado de direito público sem fins lucrativos, criadas em virtude de autorização legislativa. Olha, aqui deu muita discussão, porque se ela é de direito público, ela é criada por lei. Mas vamos dizer que o examinador aqui ele não foi muito impecável, né? Então vamos continuar lendo. O desenvolvimento, né, faltou literalidade ao examinador. Desenvolvimento de atividades de interesse público, como educação e cultura, e pesquisa sempre merecerão amparo legal. São criadas por lei específica. Opa, então já deu para reparar, direito público, professor, lei específica, claro, típico de uma fundação autárquica, portanto, é uma espécie autarquia e regulamentada por decreto, independentemente de qualquer registro, porque na verdade não tem registro. Se ela é criada por lei, não precisa de registro. E regulamentada por decreto, meu amigo, minha amiga, também, né, algo que gerou muitas dúvidas. Ué, se ela é uma pessoa jurídica de direito público, ela não vai precisar de lei complementar para definir a sua esfera. Não é a própria lei que criou a autarquia fundacional já vai definir as suas competências. Aí daí para frente ela será regulamentada por meio de atos administrativos, tá certo? Muito bem, né? Lembrando que decreto é do chefe da competência do chefe do Poder Executivo. Então, a alternativa dado. Vamos adiante. Próxima questão CESP, certo ou errado. A respeito da organização administrativa da União, julgue os itens a seguir. A instituição de fundação pública deve ser autorizada por lei ordinária específica. Bom, então ele está falando da fundação pessoa jurídica de direito privado. Ao passo que a definição de sua área de atuação deve ser feita por lei complementar. É a redação do inciso 19 do artigo 37 da Constituição. Tá certo? Que nós já vimos aqui. Muito bem. FUNCAB são características da desconcentração como organização administrativa. Se ele está falando de desconcentração, ele está falando sobre órgão. Então vamos lá. A. Atribuições repartidas entre entidades autônomas criadas pelo Estado. Meu amigo, minha amiga, falou entidades autônomas, não é? Pressupõe que são pessoas jurídicas, não é? Entidades administrativas, pessoas administrativas, não é? Ou entidades administrativas, entes administrativos, ou entidades da administração indireta, né? Todas essas palavras, né? Todos esses termos são sinônimos, né? Tá certo? Então, obviamente, não é Amazonas. B. Formação de um conjunto de entidades reconhecido pela expressão administração pública indireta? Não, né? Se nós estamos falando de desconcentração, então aqui não há de se falar em administração pública indireta. C. A partição de competências entre órgãos, perfeitamente, por critérios territoriais, temáticos, hierárquicos, né? Por exemplo, critérios territoriais, né? As superintendências da Polícia Federal, uma em cada estado da federação. Temáticos, né? Diversas secretarias da saúde da União, que está aqui no estado de São Paulo para cuidar, por exemplo, de oncologia, Departamento de Saúde do Ministério da Saúde para cuidar de vacinação, enfim, né? Ou hierárquicos, né? Órgãos superiores e subordinados. Tá correto a alternativa C, né? Tá certo? A alternativa C está falando exatamente quando eu falo de desconcentração, eu estou repartindo funções, eu estou distribuindo funções, eu estou distribuindo competências, tá certo? Muito bem, está perfeito, né? Agora, o que mais tem aí na D e na E? Responsabilidade direta das entidades criadas pelos prejuízos causados a particulares. Aqui é uma tentativa de falar sobre responsabilidade civil da administração pública, né? Tá certo? Mas aí nós vamos em outro momento, né? Que foi uma tentativa meio esquisita, né? Reconhecimento de núcleos de competência estatal com personalidade jurídica, então não é órgão. Se tem personalidade jurídica, são entidades. Alternativa casa, né? Próxima questão, Fundação Carlos Chagas. O vínculo funcional, falou vínculo funcional,
não é o agente público a que se submetem os servidores públicos pode variar de acordo com a estruturação da administração pública e a natureza jurídica do ente a que estão subordinados, por exemplo, a administração direta federal, estatutário, autarquias, estatutário. Fundação, a pergunta é de direito público ou de direito privado? Cuidado, cuidado. Não é porque a fundação vem com o nome de fundação pública que é pessoa jurídica de direito público. Acho que você já deve ter reparado que nós temos a fundação pública pessoa jurídica de direito privado, então aí é CLT, seletista, empregado público, e fundação pública de direito público, pessoa jurídica de direito público. Não confundir que tem candidato que confunde. É verdade que tem autores que tentam facilitar a vida e colocam assim, olha, vamos separar em fundações públicas e governamentais. Beleza, são teóricos, são doutrinadores, mas os examinadores não seguem essa regra. Ponto, acabou. Eles seguem o que está na Constituição. A Constituição menciona a fundação pública, o Decreto-Lei 200/67 fala fundação pública, não é? E essa discussão se é de direito público ou privado, você sabe, veio a partir da redação do artigo 39 do regime jurídico único, né? Tá certo? Que é outro nó górdio da nossa Constituição Federal, né? É um dos nós górdios, né? Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Agora ver aqui, né? O vínculo funcional que se submete aos servidores pode variar de acordo com a estruturação jurídica da administração pública e a natureza jurídica do ente a que estão subordinados. Por exemplo, então vamos lá, né? Quando vinculados à administração direta, deve ser obrigatoriamente submeter a prévio concurso de provas e títulos para provimento de cargos, empregos e funções públicas. Né? Quando fala administração direta, né? A regra geral, cargos, vamos pensar em termos de cargos, mas não é isso que está pegando, não. O que está pegando aqui é o seguinte: prévios concursos de provas e títulos. Né? Vamos lembrar que lá no artigo 37, inciso 2º, ele vai falar concursos de provas e títulos, tá certo? Então, eu posso ter apenas o concurso público de provas, eu posso ter o concurso público que, além das provas, exige candidatos títulos, né? Vamos para a alternativa B, vamos analisá-la. Os empregados das empresas públicas ou sociedade croebista que explore atividades econômicas necessariamente devem seguir o mesmo regime de obrigações trabalhistas das empresas privadas. Perfeitamente. Isso está ancorado lá no artigo 173 da Constituição Federal, que vai dizer, não é que a empresa pública e a sociedade croebista, quando exploradora de atividade econômica, se submete às mesmas regras das empresas privadas, no que tange ao direito trabalhista, ao direito civil, ao direito tributário, né? Tá certo? Muito bem, muito bem. Então está aí a alternativa Brasil, né? E assim nós encerramos essa primeira bateria de questões de administração pública, né? Sabendo que sempre, logicamente, agora eu estou naquela, né, corrida para gravar teoria e questões, mas eu tendo sempre um tempo, eu gravo mais questões sobre a administração pública. E tenho gravado, né, tá certo? Eu vou deixar indicado aqui um curso que eu gravei de entidades, né, da administração pública, da ESAF, questões muito boas, embora lá de 2012, 2010, muito boas para você estudar e treinar, tá certo? E vou trazendo outras mais novas também para você ficar bem afiado. Próxima temática você já viu, né? Os consórcios públicos.